Vídeo hoje para falar também sobre um jogador que recebeu proposta do Goiás, inclusive estava até acertado, bem encaminhado o seu empréstimo até o final do ano, até que o Fluminense perdeu um jogador na mesma posição. Estou falando do zagueirão David Duarte, jogador que teve o grande destaque, desde quando surgiu no elenco principal do Goiás, ainda lá na temporada de 2015, mas que não vem sendo muito aproveitado no Fluminense após deixar o time esmeraldino. Essa informação que inclusive foi confirmada pelo Imprensa Verde, ainda ali no comecinho do mês de agosto, o Goiás estava passando ali por grandes problemas na sua zaga, fez essa proposta por empréstimo do David Duarte, que tem contrato com o Fluminense até dezembro de 2025, não vem sendo muito aproveitado. Acabou que o zagueirão Lucas Claro, já estava no Fluminense desde 2020, acabou sendo negociado com o futebol da Turquia. O Nino também, que vive uma boa fase, naquele momento estava lesionado, então o Fluminense acabou optando por permanecer com o David Duarte no Rio de Janeiro, visando, quem sabe, mais oportunidades dali em diante. Entretanto, desde quando surgiu essa informação, o David Duarte entrou em apenas 2 jogos do Fluminense, sendo os 2 deles reservas e entrando lá nos minutos finais. Última atuação foi contra o Fortaleza no empate no Maracanã por 2-2, lá no dia 17 de agosto, ele participou de 1 minuto apenas daquele duelo, já entrando praticamente nos acréscimos. Inclusive ele deve ser uma disposição, deve ficar inclusive como dos titulares para o próximo jogo contra o Juventude dentro de casa, porque o Fluminense conta com 3 baixas dentro da sua zaga. Então, caso você esteja assistindo esse vídeo depois desse jogo, você vai falar: não, Guilherme, então esquece isso, ele já foi titular contra o Juventude, mas não é uma prioridade do Fernando Diniz, muito pelo contrário, já chegou inclusive a improvisar alguns volantes, o próprio André também, um meio campista na zaga, então mostra assim que não tem muito apreço pelo futebol do David Duarte. Para ser mais preciso, depois que surgiu aquela notícia, que acabou sendo recusado de última hora o seu empréstimo no Goiás, ele entrou em campo no dia 1º de agosto contra o Santos, no empate por 2-2 na Vila Belmiro, 9 minutos naquele duelo, e também contra o Fortaleza lá no dia 17 de agosto. Então não é um cara que vem jogando muito assim, sempre fica à disposição no banco de reservas, mas soma até aqui apenas 10 partidas pelo Fluminense, sendo apenas uma delas, 3 delas como titular, 2 no Campeonato Carioca e uma também na disputa da Copa Sul-Americana no time reserva contra o Oriente Petroleiro. 27 anos de idade, que tem contrato com o Fluminense até dezembro de 2025, assinou gratuitamente, já que o seu contrato se encerrou com o Goiás no final da última Série B. Foi um cara inclusive muito sério, muito direto, enfim, deixando as suas intenções claras, que gostaria de viver novos ares no ano seguinte, mas queria ajudar, assim como fez até os últimos minutos com a camisa alviverde na disputa da Série B, sendo um cara fundamental dentro daquela zaga ao lado do Reinaldo. Ele que não chegou a ter assim muitas propostas nesse ano, não é um cara que agrada muito, principalmente o técnico Fernando Diniz, que gosta de um jogo mais apoiado, com muitos toques de bola saindo desde a defesa. O David Duarte nunca teve essa característica. É um cara que até pega bem na bola em questão de lançamento, mas o Fluminense pouco usa isso, então não foi muito utilizado por conta das características de jogo do seu professor, o Fernando Diniz. O Goiás não tem nada a ver mais em relação à porcentagem, do David Duarte, exceto pelo mecanismo de solidariedade da FIFA. 70% dos seus direitos econômicos são do Fluminense e os outros restantes, 30%, ainda pertencem ao jogador. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o zagueirão David Duarte, titular absoluto do Goiás na temporada passada, Foram 43 jogos, 4 gols e uma assistência. Ele que surgiu ainda lá no time de 2015 e a partir de 2018 praticamente sendo titular absoluto. Teve aquela sua grave lesão em 2019, mas em 2020 já havia provado o seu valor na disputa da Série A. Quero saber a sua opinião, se poderia ser uma boa alternativa o Goiás, que tem esse interesse de já ter a grande base do seu time para 2023, ainda já formada no final do mês de novembro desse ano. Então, quem sabe poderia ser um jogador que já entrou dentro da mira e não deverá continuar no Fluminense para a sequência. Mais uma notícia muito legal, muito boa, confirmada lá pelo jornalista o Jorge Nicola, ainda aqui no seu canal do YouTube, que o Goiás já sabe o valor para contar com um atacante da Belmonte em definitivo no final dessa temporada de 2022. Ele que só está emprestado pelo Água Santa, uma equipe do interior, não é nem interior, a região metropolitana, melhor dizendo, ali de Diadema, de São Paulo, e está emprestado ao Goiás, inclusive já havia sido repassado na última Série B, agora novamente em 2022 até o final da Série A, e segundo o Jorge Nicola, para o Verdão continuar com o da Belmonte, terá que pagar mais ou menos 3 milhões de reais para contar com 50% dos seus direitos econômicos. Isso porque, inclusive nessas últimas semanas, vem surgindo diversas especulações, inclusive confirmada pelo próprio Jorge Nicola, que 3 equipes hoje do Brasil, tanto uma de Minas Gerais, não falou, a tendência é que seja ou o Cruzeiro, ou América, ou Atlético Mineiro, e também um outro time do Rio de Janeiro, além de propostas do Oriente Médio. Então já, propostas não, interesses do Oriente Médio, então já mostrando a valorização do jogador após, vem fazendo, jogando muito bem
nessa Série A do Campeonato Brasileiro, mostrando uma evolução muito grande. Inclusive, o Paulo Rogério Pinheiro, ele deu uma entrevista falando que gosta muito do Dadá Belmonte, que virou praticamente um torcedor do Goiás, um amigo pessoal do presidente também, tem muita vontade, inclusive que se assemelhava a um jogador argentino. Abre aspas, muito bom jogador, deve fechar com nós para o ano que vem, né? Então tem a opção de compra e a gente deve ficar com ele para o ano que vem, fecha aspas, foi o que disse o presidente do Goiás, o Paulo Rogério Pinheiro, inclusive numa própria entrevista ao canal do Jorge Nicola, já dando a entender, ele já sabia os valores, né, esses 3 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos. Aí você vai me perguntar, então Guilherme, se aparecer uma proposta maior por ele, o Goiás vai ter que cobrir? Não, como tem a opção de compra, tá? Não é uma obrigação, mas já está estipulado esse valor, né, dessa sua compra ao final do Campeonato Brasileiro por 50% desses 3 milhões de reais. É um valor alto? É, mas o contrato dele no Água Santa vai até maio de 2024. Então é muito improvável que o Água Santa vai ficar emprestando ele todo ano para o Goiás, e a gente também tem que pensar como um time minimamente organizado. Não contar com o Dadá Belmonte como foi, por exemplo, nesse Campeonato Goiano, e visando 2023 com a Copa Sul-Americana, vamos torcer que seja a Libertadores, né? Só de não ser a Série B já está um longo passo, mas assim, você já tendo um projeto logo no começo da temporada, é bom já contar com o futebol do Dadá Belmonte, que vem crescendo demais, né? Certamente uma das grandes figuras desse Campeonato Brasileiro. Soma até aqui 24 jogos, 2 gols marcados e outras 4 assistências. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essa evolução, né, do jogador. Ele que tem só 1,66m, 59 quilos, corre pra caramba ali nas beiradas do campo. Fez muita falta, né, inclusive no último jogo do Goiás contra o Red Bull Bragantino. Se vale a pena, se é melhor o Goiás ficar de olho em outras alternativas dentro do mercado, pode deixar aqui embaixo a sua opinião. E o último assunto que quero falar com vocês no nosso vídeo de hoje envolve agora o novo titular, pelo menos para esse jogo contra o Botafogo, o novo camisa 9 esmeraldino, que será o Nicolas, para esse duelo importante só na outra quarta-feira, no dia 28 de setembro, diante o Botafogo. O Pedro Raul, que foi suspenso após a comemoração que ele fez em todos os seus 15 gols nessa Série A do Brasileirão, levou o seu terceiro cartão amarelo, inclusive o juiz que deu 5 cartões para um jogo que estava um pouquinho quente, né, todos para o maior do Centro-Oeste, tirando 2 atletas do próximo jogo contra o Botafogo, tanto o Pedro Raul e também o Sávio, que levou o seu terceiro cartão amarelo. E o Nicolas terá essa sua responsabilidade. Um cara que inclusive já jogou junto com o próprio Pedro Raul, principalmente naquele período que o Bruno Pivetti, né, era o técnico do Goiás, meio que jogava no esquema 4-2-4, até que deu certo. O Goiás marcou muitos gols com os dois jogando juntos, né? Mas nessa Série A de Campeonato Brasileiro, o Nicolas foi muito mais reserva, não pelas suas atuações, não quer dizer que quando ele teve as oportunidades foi ruim, muito pelo contrário. O Pedro Raul que praticamente não deu chance nenhuma para o Nicolas, né? Inclusive no Campeonato Brasileiro ele tem 3 gols. O primeiro deles anotado diante da equipe do Red Bull Bragantino, lá naquele empate na Serrinha por 1-1. Também contra o Atlético Paranaense, vitória por 2-1 no mesmo estádio, né? E por último contra o Fluminense, na derrota por 3-2 na Serrinha. Então pelo menos a gente pode se apegar. Se vai perder o artilheiro que fez metade dos gols do Goiás nessa Série A do Brasileirão, pelo menos o Nicolas, que já conhece muito bem os seus companheiros, né? Está desde da temporada passada, inclusive dos seus 3 gols e uma assistência contra o Atlético Paranaense também nessa Série A de Brasileirão, ocorreram no estádio da Serrinha. Inclusive grande parte também dos seus gols no Campeonato Goiano. O Goiás que voltou a ter um artilheiro do estadual, algo que não acontecia lá desde 2014, né? Então, bons feitos, o Nicolas está longe de ser um ruim jogador, sabe? Eu acho que o Goiás tem 2 posições assim, que se entrar um ou outro, é óbvio que a fase do Pedro Raul é excepcional, acho que não dá para comparar ele com nenhum jogador da sua posição no futebol brasileiro, mas o Nicolas não é muito inferior, nada disso, sabe? Tanto é que ele era o titular, inclusive no começo do Campeonato Brasileiro, né? Então ele acabou se lesionando, o Pedro Raul tendo essa ótima sequência, praticamente não deu mais chance. Outra posição também é o Tadeu com o Marcelo Rangel. Óbvio, a fase do Tadeu é muito melhor, mas se tiver o Marcelo Rangel para um jogo emergente, a gente não vai olhar e falar, meu Deus, que goleiro ruim que está ocupando agora. Nada desse sentido, é dessa mesma forma também que eu vejo com o Nicolas, né? Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essa modificação, né, em relação aos camisas 9, ele que nesse ano de 2022 entrou em campo 36 vezes, 13 gols marcados e outras 2 assistências, alguns gols também importantes, já lá, por exemplo, na Copa do Brasil, né, marcou aquele gol contra o Souza lá da Paraíba, também diante do Criciúma na segunda fase, na final contra o Atlético Goianiense, então está acostumado também a grandes jogos, 32 anos de idade, tem contrato com o Goiás até dezembro
do ano que vem e já estava do time desde o ano passado. O Goiás, que pelo menos para esse jogo contra o Botafogo, se perde o Pedro Raul e coloca um jogador também muito bom de bola, na minha opinião, que é o Nicolas, terá a volta possivelmente da Belmonte. Inclusive eu já gravei no vídeo hoje mais cedo a respeito desse tópico. Então, se contra o Bragantino não foi um time tão ofensivo, não conseguiu agredir, né, da forma correta do futebol a equipe adversária, pelo menos para esse jogo contra o Botafogo, tem essas opções de velocidade pelo lado do campo, que certamente vai mudar a característica do duelo. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre continuar recebendo, né, as nossas atualizações dos vídeos aqui no Goiás News. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição do nosso canal de cortes, né, o Cortes do Goiás News. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!